Pessoal, muito bom dia. Dando continuidade aqui à nossa aula sobre formação de pastagens, falar sobre controle de plantas daninhas e o primeiro pastejo após o plantio, ok? Controle de plantas daninhas. Bom, no controle de plantas daninhas, após a formação do pasto, após o plantio da semente, tá? Aquele banco de semente de planta daninha, aquelas plantas daninhas vão brotar. Se você não fizer um controle adequado de plantas daninhas, essas plantas daninhas podem abafar a sua espécie forrageira que foi recém-plantada. Isso vai comprometer a produção do seu pasto. Então, a utilização de herbicidas pré-emergentes, a utilização de herbicidas pós-emergentes, ou seja, aqueles herbicidas que são aplicados após a emergência da planta daninha, pode auxiliar para o estabelecimento de uma pastagem de boa qualidade. Okay? Então, os herbicidas pós-emergentes são uma opção de controle de plantas daninhas de folha larga. Nós temos produtos à base de 2,4-D, que tem o nome comercial DMA. Temos produtos à base de Picloram, que seria o padrão. Temos produtos à base de Picloram e 2,4-D, que é o Tordon, e outros produtos comerciais aí. Então, utilizar esses produtos após a emergência das plantas daninhas, quando elas estiverem com 2 a 6 folhas. Então, as plantas daninhas começarem a fechar ali, você faz uma aplicação, né, com esses herbicidas pós-emergentes, você vai ter um estabelecimento de pastagem bem mais efetivo. Tá? Manejo de formação de pastagem, pessoal. Como é que deve ser feito o primeiro pastejo após o plantio? Tá? O primeiro pastejo deve ser realizado em torno de 70 a 90 dias após a formação do pasto. Ok? Esse primeiro pastejo ele deve ser uma alta taxa de lotação, só para cortar o meristema apical para que a planta possa abrir. A planta possa fazer brotações laterais. Então, utilizar uma alta carga animal, utilizar uma alta pressão de pastejo por curto espaço de tempo, eliminar os meristemas apicais e estimular o perfilhamento para cobrir rapidamente o solo. Ok? Então, usar animais jovens, animais leves, uma alta taxa de lotação por um curto período de tempo, que vai variar de 3 até 30 dias. Ok? Ah, professor, mas a questão o solo aqui é muito arenoso. Se eu colocar o animal para pastejar aí com 70 a 90 dias, eles vão arrancar as plantas forrageiras. Para evitar isso, pessoal, quando o pasto estiver com 70 a 90 dias, se o seu solo for muito arenoso, você vai lá no pasto e pegue com a mão e tente arrancar algumas plantas. Se a planta não sair, né, estiver firme com o solo, você pode soltar os animais. Agora, caso as plantas estejam saindo, você esteja conseguindo arrancar as plantas com raiz e tudo, aí espere mais um pouco. Espere mais aí 15, 30 dias, até a planta enraizar bem. De maneira alguma, deixe a planta sementear, não precisa sementear, pessoal, porque isso aí é um conceito antigo, tá? Onde não tinha semente de boa qualidade, e aí os vendedores de semente, eles recomendavam, tá, para que esperasse o pasto sementear, para ter uma segurança de semente no solo, para formar um banco de semente no solo. Isso aí você vai perder dinheiro, o pasto vai ficar fibroso, com alto teor de fibra, é um desperdício de pasto. Okay? Então, o primeiro pastejo, 70 a 90 dias após a formação, utilizar uma alta pressão de pastejo por um curto espaço de tempo para eliminar os meristemas apicais e estimular o perfilhamento para que a planta possa cobrir rapidamente o solo. Os animais jovens e leves, uma alta taxa de lotação por um curto período de tempo, 3, 5 até 10 dias. A vantagem desse manejo é que vai evitar o acamamento do pasto, vai diminuir a competição entre plantas e o excesso de plantas. Outra vantagem é que vai eliminar as gemas apicais, reduzindo a produção de sementes e a translocação dos nutrientes para as sementes.
estimulando a emissão de novos perfilhos. Ok? Então você vai antecipar o uso da pastagem e permitir uma rápida cobertura do solo, evitando aquelas falhas. Ok? É correto esperar que a pastagem sementeie para fazer o primeiro pastejo? Não, não é correto, porque aí a planta forma touceiras distantes, mantendo o solo descoberto entre as touceiras. Então não é recomendável. E se você entrar após as plantas sementearem, quando os animais entrarem nesse pasto, a forragem vai acamar, ocorrendo perda de até 70% dessa forragem produzida. Então não tem necessidade. Essa forragem sementeia em torno de 5 a 6 meses após a sua germinação. Esperar a forragem sementear, ou seja, esperar 5 a 6 meses, é perder tempo e dinheiro. Ok? Muito obrigado. Finalizando aqui a aula de formação de pastagens. Um abraço. Sou o professor João Gonçalves Neto. Curtam os nossos vídeos, se inscrevam em nosso canal. Toda semana vai ter vídeo novo. Um grande abraço para vocês.